Dando continuidade na nossa aula sobre o batismo do Espírito Santo, estamos agora com a parte 4, onde falaremos sobre o batismo no fogo. Será que esse batismo existe? Será que alguém já foi batizado com fogo? Será que esse batismo, qual que é o objetivo desse batismo? Então vamos tirar essas dúvidas a partir de agora. Então, o texto, né, que nos diz que nos diz sobre sobre o batismo do fogo, é o texto que nós já lemos hoje, que é Mateus 3:11, tá? E aí a gente vai tentar responder se esse batismo ele existe e como ele será, tá? Então o texto ele diz o seguinte: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então vamos fazer uma pausa aqui. Irmãos, a leitura da Bíblia, ela, ela é algo que a gente deve fazer o quê? Fazer diariamente, fazer constantemente, mas a gente não pode se ater a versículos, a versículos isolados. A gente tem que ler o que dentro de um contexto e comparar com outras com outras passagens bíblicas. Então, a explicação do batismo com fogo, né, do suposto batismo com fogo, ela é dada no versículo 12, logo em seguida, tá? Onde, né, a palavra diz assim: Ele traz a pá em sua mão. Ele quem? Jesus. Então Jesus ele está com a pá na mão e limpará a sua eira, tá? O que Jesus vai fazer? Juntando o seu trigo no celeiro. Quem que é o trigo? São os crentes genuínos, né? São os filhos de Deus. Mas queimará a palha com quê? Com fogo que nunca se apaga. Irmãos, então o suposto batismo com fogo, na realidade, ele não é o batismo, ele é o juízo, tá? Então, aquele que não confessou a Jesus, ou aquele que está dentro da igreja, mas é joio, tá? Esse Jesus pegará a pá, ajuntará, né? Ajuntará a palha e colocará o que? Colocará no fogo que nunca se apaga. Ou seja, né? Aqui é o que? É o juízo, né? É o destino daqueles daqueles que não creram que não creram em Jesus, tá? Então toda vez que se fala em batismo com fogo, né? A gente não está falando de um batismo que só os super crentes, né? São batizados com fogo. Longe disso, não. A gente está falando, tá? Do batismo que? Do joio. A gente está falando do juízo, né? A gente está falando do juízo, tá? Né, o fogo que foi o quê? Que foi separado para o diabo e para os seus anjos. A gente está falando do inferno, ok? Então, basicamente, esse fogo que está sendo dito aí no versículo anterior, ele basicamente é o quê? Ele é o contraponto do trigo, tá? Então, o que vai acontecer com o trigo? Ele vai para o celeiro, tá? Ou seja, ele vai estar o quê? Eternamente com Deus. E o que vai acontecer com a palha? Vai para o fogo, tá? Então, basicamente, tá? Toda vez que vocês forem interpelados sobre o batismo no Espírito Santo, é só ler os textos. Mas existem outras passagens que confirmam isso? Diversas. Então vamos Vamos a algumas delas, tá? Lá em Mateus 13, nos versículos 24 e 25, Jesus conta a parábola, né, do joio e do trigo. E Jesus diz assim: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então, esse é o começo da parábola. Lá no final da parábola, né, no versículo 30, diz assim: Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem um trigo e guardem-no no meu celeiro, ok? Então o trigo vai para o celeiro para estar eternamente com Deus, tá? E o joio ele vai ser o que? Ele vai ser queimado, tá? E ficará o que? Eternamente condenado com o que? Com o diabo e com os seus anjos. Ok? Então, essa é o que? Essa é a definição do suposto batismo no fogo. Ou seja,
a gente está falando, na realidade não é um batismo, a gente está falando do o quê? Do juízo. Ok? Então, e isso casa muito bem com o quê? Com a missão, o quê? Com a missão de Jesus, porque ele veio para recuperar o que se havia perdido, tá? E todos aqueles que crerem nele, tá? Vão o quê? Vão estar o quê? Vão estar no celeiro de Jesus, tá? Agora, os que não creram, tá? Eles serão o quê? Eles serão condenados o quê? Condenados, tá? Ao fogo, que é o fogo do inferno. Então, esse é o quê? O juízo, tá? Que muitos dizem que é o batismo no fogo, um suposto batismo no fogo, tá? Mais uma declaração que fala sobre isso. Tá? Lá em Mateus 25 a gente encontra as seguintes declarações: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Tá? Segue o que? Segue o capítulo e aí o texto descreve: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Tá? Seguindo a leitura do capítulo 25, a outra declaração: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, o batismo no fogo, na realidade, não é batismo. Tá? O batismo no fogo, ele não é um batismo separado para um crente excepcional, tá? Para um crente diferenciado do resto do povo de Deus. O batismo, o suposto batismo no fogo, na realidade, ele é o juízo. Tá? Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, tá? Quem crê vai para o celeiro, vai o quê? Vai morar o quê? Eternamente com Deus, tá? Por isso que Jesus fala: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. O que é essa vida em abundância? O que é essa vida plena? É estar eternamente com Cristo, ok? E quem não crê, tá? Está reservado o que? Está reservado o fogo eterno, que também foi preparado para o diabo e os seus anjos, tá? Então, batismo com fogo, ele não existe, tá? O suposto batismo com fogo, na realidade, não é batismo, é o juízo, tá? É o juízo que vai separar aqueles que creem daqueles que não creem, ok? Então, se você ainda tem curiosidade sobre os vários batismos, assista a nossa parte 5, onde a gente falará agora sobre o quê? Sobre o batismo nas águas. Né? Então já falamos sobre o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo, e agora e o batismo nas águas. Né? Ele existe? Né? Ou ele acabou com João Batista? Né? Ou qual que é o objetivo desse batismo nas águas? Isso nós vamos entender, né, na continuidade que daremos nessa aula na parte 5.